Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse aqui é o Membro Pod, o seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje não vai ter nenhum segredo, não. Não tem ideia por que eu quis falar assim. Acorda, membronita! Não é novidade pra gente, membro da igreja, que Joseph Smith levou um banho de piche e pena. Cara, que dureza. Não sei como é que é, mas consigo imaginar. Às vezes eu vejo aqueles animalzinhos caídos no oceano lá quando tem vazamento de petróleo, eles com tudo pretinho, tudo grudento. Mas daí eu imagino isso quente e ainda os caras jogar pena porque é pra humilhar mesmo. Cara do céu, como que foi essa situação? Vamos dar uma olhada? A gente já aprendeu na igreja, mas aqui com o Ozzy a gente tem mais alguns detalhes. No livro No Man Knows My History, escrito ali pela Fawn Browdy, na página 119, fala sobre essa questão aí, esse evento do piche e pena. Ela fala assim que a multidão arrastou Joseph, despiram-no. Cara, será que deixaram ele peladinho? Ou deixaram alguma coisinha ali pra cobrir as partes principais? E daí a humilhação é num nível mais elevado ainda do que eu tava imaginando. Arranharam-no e bateram nele com um prazer selvagem. E cobriram o seu corpo sangrando com alcatrão da cabeça aos pés. Eles cobriram-no com penas. Diz que Eli Johnson exigiu que o profeta fosse castrado, pois havia a suspeita de que Joseph teria sido muito íntimo de sua irmã Nancy Marinda. Mas o médico, que tinha sido convencido a se juntar à multidão, negou a castrar ele. Cara, eu acho que se tivesse castrado Joseph, a brincadeira ia ter ido para um nível bem pesado. Mas quem que é essa Nancy Marinda Johnson? Cara, nunca ouvi falar dela nessa história aí do piche e pena. Mas, se você buscar o nome dela, você vai encontrar ela na lista de uma das esposas plurais de Joseph Smith. Mais tarde, né, obviamente depois dessa questão do piche e pena, ela se tornou uma esposa de Joseph. Que interessante. Então, vamos nos aprofundar aqui sobre essa família Johnson. O que eles têm a ver com essa história? Eles se converteram para o mormonismo ali entre abril e maio de 1831. Então, um ano depois que a igreja foi fundada. Parece que a esposa, né, a mãe da família, que era a Elsa, ela estava com um reumatismo no ombro dela e parece que ela foi curada, então eles se converteram. Bom, a família Johnson tinha 4 filhos, homens adultos, e uma filha de 16 anos que era a Nancy Marinda Johnson. E 2 desses filhos aí mais velhos, o Lyman e o Luke Johnson, posteriormente acabaram se tornando ali membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Bom, parece que em setembro de 1831 a gente já tinha o livro de Mormon, já estava prontinho ali, então Joseph estava empenhado em traduzir a Bíblia. Parece que ele queria fazer algumas alterações. Aliás, desalterações. Ele diz que a Bíblia estava com alguns erros, as pessoas cometeram alguns erros, algumas mudanças propositais ou não, e ele, né, como um profeta verdadeiro revelador, ele ia fazer a tradução correta da Bíblia. Estava nesse trabalhinho dele ali, em conjunto com seu amigo Sidney Rigdon, que era o escrivão. Então, no primeiro mês desse trabalho, Joseph resolveu se mudar com a família dele e desse escrivão para Hiram, em Ohio, outro lugar. Então, eles se mudaram e para agilizar o trabalho. Eles se mudaram para lá e eles foram morar com o irmão John Johnson. Isso, o pai desses 4 carinhas e a menina de 16 anos.
Então é isso, né? Você se muda, tal, até você se ajeitar, arranjar teu cantinho, você precisa de um canto pra morar, né? Então ele morou ali com essa família Johnson e inclusive a casa desse John Johnson serviu como sede da igreja, né? Então faziam umas reuniõezinhas ali também por cerca de 6 meses, entre finalzinho de 1831 e comecinho de 1832. Além deles morarem ali e fazerem reuniões da igreja, muitas das revelações que estão escritas agora em Doutrina e Convênios foram obtidas lá, né, na salinha na casa desse Johnson. Então Joseph Smith e Sidney Rigdon estavam vivendo tranquilo, estavam em paz, vivendo com os Johnson até março de 1832. O que aconteceu que tirou a paz? Nesse livro No Man Knows My History, a Fawn Browdy escreveu sobre o que aconteceu nessa data aí, vamos ver? Fortalecidos por um barril de uísque, uma turba rumou para a casa de Johnson na noite de 24 de março de 1832 e arrastou Joseph de sua cama, onde ele tinha caído no sono enquanto cuidava de um dos gêmeos. Ele tinha uns gêmeos. E eles despiram, arranharam, bateram, aquela história ali de cobrir ele com piche e penas. Então um pouquinho mais de contexto, ele não estava em casa, ele estava na casa desse cara, desse Johnson, e isso aconteceu. Mas assim, a gente sabe que Joseph sobreviveu a esse negócio, né? Queimou pra caramba, mas essas lesões aí com o tempo se cicatrizaram, né? Tranquilo. Mas agora a questão: por que Joseph e Sidney Rigdon foram atacados? Aliás, minha pergunta é: Sidney também levou piche e pena? Eu acho que sim. Vamos continuar. No blog Investigações Sud, ela comenta assim, que a maior parte dos Mormons, né, dos membros da igreja, acredita que Joseph Smith e Sidney Rigdon foram cobertos por piche e pena por uma máfia de anti-Mormons inspirados pelo diabo. Então isso aí é meio que um fato, né? A gente sabe disso. Era o quê? Perseguição religiosa. Os caras estavam perseguindo, não tinham limites. Jogaram piche e pena em Joseph. Mas acontece que essa situação aí de jogar piche e pena em Joseph e Sidney não aconteceu sem motivo nenhum. Não parece que isso foi perseguição religiosa. Então a gente vai dar uma olhadinha. O que foi então o motivo? O blog Investigações Sud comenta: ao contrário do que muitos pensam, tudo leva a crer que eles foram vítimas de seus próprios seguidores por 2 razões principais. Então não era anti-Mormons atacando, era próprio membro da igreja atacando Joseph. Porque cargas d'água que os membros da igreja iriam atacar Joseph, isso era em 1832, cara. Nem tinha aquele negócio do banco que faliu, não tinha outras motivações ali que talvez os membros poderiam querer atacar Joseph. Estava no comecinho ainda. O que foi que aconteceu? Motivo número 1. A Ordem Unida. A gente já falou sobre a Ordem Unida em algum episódio anterior, mas vamos nos banquetear com mais contexto sobre essa história. Então, era plano de ambos, tanto Joseph quanto Sidney Rigdon, fazer com que todos os membros da igreja doassem os seus bens, todos os seus bens e propriedades, para uma experiência, vamos dizer assim, comunista. Essa é mais ou menos a ideia comunista, né? Você não é dono de nada, né? O governo é dono de tudo e depois ele administra as coisas para você. Então, mais ou menos isso que Joseph queria aplicar para a igreja, chamava isso de Ordem Unida. Alguns membros viram isso como um esquema de Joseph e Sidney despojar eles de tudo que eles tinham. Então eles ficaram chateados. Acho que ele tá querendo roubar nossas coisas aqui, né? Que história é essa? Não gostei dessa ideia aqui. A gente, como membro, é obrigado agora a dar tudo que a gente tem. Não gostaram. Então, né? Com razão. Essa questão da Ordem Unida, essa ideia maravilhosa, foi um desastre. Um desastre financeiro. Que, inclusive, culminou ali no escândalo do Banco Kirtland, que a gente já viu. Os membros da igreja investiram suas posses no banco. A gente já sabe que eles perderam tudo isso, perderam suas economias de uma vida inteira por conta desse banco não dar certo. E a investigadora comenta aqui que cerca de metade dos membros da igreja abandonaram a causa por conta desse incidente, incluindo
uma boa parte dos apóstolos originais. Mas lembrando, esse fracasso todo aconteceu bem depois, mas essa ideia da Ordem Unida tinha sido dado ali e os membros já não gostaram dessa ideia já no começo. Então, Joseph Smith, a Emma e o Rigdon, eles estavam hospedados na casa dessa família Johnson, e isso aí era mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de Kirtland. Então eles se mudaram de Kirtland, foram para Hiram. Mas olha que bonito, parece que Joseph e Sidney Rigdon estavam exigindo que os membros da igreja doassem tudo que eles tinham para a causa da igreja, mas eles mesmos não estavam se submetendo a esse estilo de vida aí que eles exigiam dos seguidores. Que nave legal! Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre essa história toda. Tem um documento chamado Early History of the Disciples in the Western Reserve, página 221, para quem quiser encontrar esse documento. É uma carta escrita por Simon Ryder para um tal de Amos Hayden, e estava ele explicando as ações dessa turba. Vamos ver o que ele escreveu nessa carta? Durante a próxima primavera e verão, foram feitas várias conversões, e seu sucesso parecia indicar um triunfo imediato em Hiram. Hiram era a cidade onde Joseph estava morando, né? Com os Johnson. Mas quando eles foram para Missouri, para estabelecer as bases da esplêndida cidade de Sião e também do templo, eles deixaram seus papéis para trás. Isso deu a seus novos convertidos a oportunidade de se familiarizarem com o arranjo interno de sua igreja, e lhes revelou o fato horrendo de que havia um projeto para tomar seus bens e colocá-los sob o controle de Joseph Smith, o profeta. Isso foi demais para os hiramitas. Membronitas. Tinha na época ali os hiramitas. Então, pelo que eu estou entendendo, Joseph saiu ali da casa dos Johnson, foi para Missouri e deixou a papelada, será? Os documentos, as ideias que eles estavam tendo ali. E o pessoal deu uma olhada nesses papéis e falou: olha aqui o plano desse cara. Tá querendo que a gente dê tudo que a gente tem, vai ficar em posse dele. Ah, brincou, né? A carta continua. Mas alguns que tinham sido enganados por essa fraude estavam determinados a não deixar passar isso impunemente. E por conseguinte, um grupo foi formado por cidadãos de Shalersville, Garrettsville e Hiram em março de 1832. Saíram de sua sede na escuridão da noite e pegaram Joseph e Rigdon de suas camas e os cobriram de piche e penas, e os deixaram ir. Isso teve o efeito desejado, que era livrar-se deles. Bom, então essa carta já revela-se um bom tanto da ideia. O pessoal viu naqueles papéis que Joseph deixou, que ele tinha um plano ali meio comunista de se apoderar de todos os bens dos membros. Então o pessoal já estava chateado com essa ideia, mas parece que teve uma segunda motivação do piche e pena. Aquela Nancy Marinda. Vamos ver o que aconteceu? Alega-se, então não é um fato concreto, tem alguns documentos que conseguem chegar nessa ideia, de que teve um relacionamento de Nancy Marinda, que na época tinha 15 anos de idade, com o nosso amado profeta Joseph Smith. E por conta disso, o pessoal quis atacar Joseph. Na verdade, o personagem principal aí é um dos irmãos da Nancy. Ele ficou mais chateado com a situação, falou: não, cara, esse Joseph tá de pilantragem com a minha cara. Cara casado, tá aqui na minha casa, né, sendo recolhido, sendo cuidado, e ainda pega minha irmã, cara casado, minha irmã de 15 anos. Ah, não. Bom, eu, Ozzy, tenho filha, né, na idade próxima disso daí. E, cara, se eu recolhesse um cara aqui em casa que falasse que era o profeta de Deus e eu soubesse que esse cara é casado, que eu tô ajudando ele, e eu sei que ele vem de arte pra cima da minha família, ah, cara, mas piche e pena ia ser pouco, eu acho. Nem no malandro falar que Deus que mandou, ah, vem aqui que você vai ver Deus. Bom, tem 2 livros que abordam esse assunto. Um desses livros é Mormon Enigma, Emma Hale Smith,
E o outro livro é o Em Sagrada Solidão, de Todd Compton. O primeiro livro ele levanta essa ideia de que teve esse envolvimento de Joseph com a Nancy e que isso foi a motivação do Piche-Pena. O segundo livro, né, levanta sim, que tem essa ideia, mas que não tem muitas provas convincentes sobre essa questão. Então, né, fica aí os membronitas que quiserem dar uma pesquisada, uma analisada sobre todas as evidências que a gente tem e pode tirar suas próprias conclusões. Bom, tem 5 evidências aqui que foi levantado pelo blog Investigações Sud de que talvez Joseph realmente teve esse relacionamento com a Marinda. Primeira evidência, Joseph já havia ensinado seu conceito de casamento plural em sua revelação de 1831, incentivando ali um grupo de homens casados a tomar as mulheres dentre os lamanitas. Então isso pode indicar que Joseph estava aberto para essa questão de relações extraconjugais durante esse período. A segunda evidência que a gente pode encontrar é que Joseph eventualmente acabou se casando com a Marinda, né? Então, numa hora ou outra, né, independente se foi antes do Piche-Pena ou não, ele se casou com a Marinda. Então, né, já levanta isso como uma evidência de que, pelo menos, interessado nela ele estava. Então, olha que legal. Em 1834, então, né, alguns anos depois dessa questão aí do Piche-Pena, a Nancy Marinda se casou com um membro da igreja chamado Orson Hyde. Já conhecem Orson Hyde, né? Já falou sobre ele. Então, 6 anos depois que ela casou com ele, lá em 1840, a igreja enviou o Orson Hyde numa missão de 3 anos em Jerusalém. Mandou o cara lá pro outro lado do mundo. Aí, enquanto o Orson Hyde estava na missão, Joseph Smith foi selado com a esposa dele, a Nancy Marinda. Ai, que legal! Pelo jeito, o Joseph se inspirou também na história do rei Davi ali para conseguir pegar a mulher do amigo. Ah, que bonito! Bom, em abril de 1842, a Marinda se casou com Joseph Smith. E, inclusive, ela falou que ela acredita que o pai do seu filho, Frank, seja Joseph Smith. Na época não tinha teste de DNA, então, né, fica difícil conseguir comprovar isso, mas eu, particularmente, só dentro desse pequeno contexto, acredito que tem, sim, grandes chances. Ah, a Nancy não era a terceira esposa, a gente já falou de Emma, já falou da Fanny Alger, né, mas a Nancy aqui, ela era a 10ª esposa plural de Joseph. A gente vai ter um episódio falando sobre, né, o casamento polígamo de Joseph Smith, mas, né, aqui a gente já tem uma pitadinha de que ela era a 10ª. Ah, ela não estava separada do Orson Hyde, ela ainda estava casada com o Orson, ela estava casada com os dois, com o Orson e com o Joseph. Interessante, eu não tinha ouvido falar que o casamento plural se aplicava às mulheres também. Eu tô achando, pelo que eu tô percebendo, é que as mulheres não podiam ter vários maridos. É o marido que pode ter várias mulheres. Mas no caso de, se for para ser adicionada a Joseph Smith, aí pode, né? Se ela já é casada com outro cara, mas Joseph também tá querendo, nesse caso tá ok. O senhor tá permitindo, inclusive o senhor tá mandando, né? Sabe quando que ela se separou do Orson Hyde? Em 1870, 34 anos depois. Coitado, o Orson acabou ficando sozinho com as suas outras 5 esposas. Bom, então, como a gente viu aqui, né, mesmo que esse casamento, esse envolvimento aí de Joseph com a Marinda tenha sido depois do Piche-Pena, já consegue abrir os nossos olhos de que enquanto Joseph estava morando ali na casa, 6 mesinhos, cara, 6 meses morando com a família Johnson, já cresceu o olho na menina de 15 anos. E isso eu consigo levantar como quase um fato. Se ele se casou depois com ela, provavelmente nesses meses que ele morou ali com ela, ele cresceu o olho nela, né? Vamos admitir isso aí. Agora, se ele teve algum envolvimento, né, físico, já não dá para afirmar muito. Mas se aqui está sendo levantado que isso foi uma das hipóteses, né, de motivação para o Piche-Pena, eu não duvidaria.
considero a possibilidade, sim. A terceira evidência levantada aqui sobre Joseph ter sido, alvo de piche e pena por conta desse envolvimento com a Marinda é o próprio fato da Fanny Alger. Então, se a gente for levantar cronologicamente, o que aconteceu? Em 1831, Joseph deu aquela revelação, do relacionamento plural, de que os homens deveriam se casar com outras mulheres. Em 1832, aconteceu o piche e pena. E em 1833, ele se envolveu com a Fanny Alger, de 16 anos. Então, mesmo que não esteja muito bem documentado, obviamente, alguma coisinha ilícita ali que tenha acontecido, não vai ter documento, ninguém vai documentar isso. O pessoal pode documentar as suspeitas, Ainda mais na época não tinha foto, não tinha filme, não tinha nada. Então, ou você pega no pulo e tenha testemunhas sobre isso, ou vai ficar só nas suspeitas mesmo. Não que as suspeitas sejam irrelevantes, mas elas não podem ser encaradas como fatos. Mas daí a gente tem ali aquele fato da Fanny Alger, que a Emma pegou e ainda chamou mais 3 testemunhas para presenciar a cena. Então a gente tem um cara que foi acusado em 1831, 1832 de ter se envolvido com a menina de 15 anos ali, a Marinda. Aí ele nega, mas daí em 1833, um ano depois, ele já está se envolvendo com uma outra menina de 16 anos. Então, fica isso aí como uma prova de que sim, ele teria condições de estar se envolvendo com algumas adolescentes. E olha só como é que eles colocaram aqui no blog. Uma vez que essa revelação de 1831 para que os homens se casassem com as garotas lamanitas e o início do seu romance com a Fanny Alger em 1833, é muito provável que o asfaltamento tenha ocorrido. Os caras falaram que o Joseph Smith foi asfaltado, cara. Nem a minha rua em Colombo, lá no Paraná, não era asfaltada e Joseph foi asfaltado, cara. Que coisa. O asfaltamento tem acontecido, pelo menos parcialmente, por causa desses conceitos sexuais de Joseph Smith. Quarta evidência. Parece mais provável que aquele irmão da Marinda queria castrar Joseph por causa de um assédio sexual, contra a irmã adolescente dele, do que por alguma questão de dinheiro. Então, se a gente for levantar ele de volta, qual que era a motivação? Os membros da igreja dizem que é perseguição religiosa. Os estudos aqui que a gente está vendo mostram que não foram perseguidores da igreja, contra a igreja, eram membros da igreja que atacaram Joseph e que a motivação poderia ser essa questão financeira, mas faz muito sentido sim, o cara querer castrar Joseph por conta de um assédio sexual. Então, cara, sim, essas evidências para mim parecem um tanto relevantes. E a quinta evidência, quinta e última, sobre será que Joseph foi asfaltado por conta de algum assédio sexual contra uma adolescente? A quinta evidência é de que a multidão de membros que atacou Sidney Rigdon e Joseph Smith naquela noite não tentaram castrar Rigdon, queriam castrar só Joseph. Essas evidências são convincentes para você? A princípio, elas são convincentes para mim. E eu tô aqui imaginando o pessoal já tava meio chateado com Joseph, daí eles foram lá na casa dos Johnson, encontraram uma papelada dizendo, os membros da igreja vão dar tudo que eles têm, e eu, Joseph e Sidney Rigdon, vamos tomar conta de tudo. Vai ser bem legal. E os caras ficando, chateadíssimo com isso daí que eles estavam lendo. Daí chega ali o irmão da Marinda e fala assim, pessoal, vocês não sabem de nada. Esse cara aí tá de muita gracinha com a minha irmã, entendeu? E eu tenho quase certeza que já rolou alguma coisa ali. Mas olha, cara, esse Joseph e esse Sidney estão merecendo alguma coisa. Tô visualizando a cena. Vamos ver o que esse historiador da igreja, o Todd Compton, falou sobre isso. De acordo com Luke Johnson, Smith foi esticado em uma tábua, então eles arrancaram o pijama que ele vestia com o objetivo de castrá-lo. E o Dr. Denison estava lá para executar a operação. Mas quando o médico viu o profeta despojado e esticado sobre a tábua, seu coração falhou e ele se recusou a prosseguir.
Tem um outro relato também de um cara chamado Clark Braden, que era uma testemunha. Ele alegou, né, num debate público ali polêmico, que foi um dos irmãos da Marinda, um outro que era chamado de Eli Johnson, que levou essa multidão contra Joseph, porque ele falou, cara, esse Joseph aí tá íntimo demais da minha irmã. E o Todd Compton continua ali no livro dele, ele fala assim: esta tradição sugere que Joseph pode ter se casado com Marinda naquela fase inicial, e alguns fatores circunstanciais apoiam essa possibilidade. A tentativa de castração pode ser tomada como uma evidência de que a multidão sabia que Joseph tinha cometido um impropério sexual. Uma vez que a tentativa é relatada pelo irmão da Miranda, que se tornou até um apóstolo da igreja, o Luke Johnson, não tem nenhuma boa razão para duvidar dessa questão. Então, um apóstolo da igreja está dizendo, aconteceu que Joseph se envolveu ali com a minha irmã e o pessoal botou piche e pena nele por causa disso. Além disto, o multirão havia planejado a castração com antecedência, pois eles trouxeram um médico para realizá-la. Além disso, Joseph tendia a casar-se com as mulheres que ficavam em sua casa ou em cuja casa ele tinha ficado. Joseph estava morando na casa de Marinda no momento. É isso, cara, ele não conseguia estar perto do sexo oposto que ele ia se envolver, cara. E sim, essa questão é interessante, né? Se eles trouxeram um médico para castrar Joseph, que eles queriam que ele ficasse, né, sem os órgãos, mas vivo. Bom, então muito do que foi dito aí nesse livro do Todd Compton tá na página 231, se vocês quiserem dar uma olhada. Bastante disso foi declarado por essa testemunha, que era o Clark Braden, mas, né, tem algumas dúvidas aí que existem, de que não existia um irmão chamado Eli. A Marinda parece que não tinha um irmão chamado Eli, então tem algumas dúvidas se ela tinha ou não, né, o que sugere então que talvez essas acusações do Braden não seja assim tão confiável. Não sei, eu acho que tem muito sentido tudo que foi falado. Talvez teve ou algum erro de escrita, ou, sei lá, o apelido do cara era Eli, ou realmente talvez ela tinha um irmão Eli. Eu acho que dá para considerar. Eu, pelo menos, considero o que esse cara falou. Dentro desse contexto mínimo que a gente estudou, para mim parece que faz sentido. Eles levantam uma hipótese de que Eli poderia ser um apelido dos irmãos, de algum dos irmãos. Bom, o Todd Compton, como eu falei, ele é membro, tá? Ele é membro da igreja, parece que ele é um membro ativo da igreja. Então, provavelmente, quando ele for explanar essas situações, ele vai fazer de forma apologética. Então, ele mesmo assim, ele levanta todos esses documentos, essas informações, mas ele diz, cara, eu acho que, né, não tinha irmão chamado Eli, então eu acho que esse Braden talvez não seja de confiança para poder falar, né, sobre o que aconteceu. Então eu vou considerar só o fator econômico como a motivação para esse assédio, né? E não esse assédio que no caso é o piche e pena, mas não a natureza sexual da coisa. Que o Todd fala assim no livro dele: a castração nesse cenário pode ter sido apenas uma ameaça, como uma intenção de intimidar o Joseph e levar ele a sair ali de Hiram. Pode ser, né? Mas ele continua: embora não seja impossível que Marinda se tornou a primeira esposa plural de Joseph em 1831, porque ela aconteceu antes da Fanny Alger, mas ela não era casada com o Joseph até o momento. A evidência de tal casamento, vindo principalmente de uma fonte não confiável que é esse Braden, não me convence. Então é o que o Todd está falando. A menos que mais provas credíveis sejam encontradas, é melhor continuar supondo que Joseph e Marinda não se casaram ou não tiveram um relacionamento em 1831. Cara, não me convenceu. Esse argumento dele não me convenceu dentro de todo o contexto que eu já estudei sobre Joseph Smith. Lembrando, não acabou ainda não, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre Joseph. Não quero que fique maçante a gente ficar batendo em cima da vida de Joseph, mas é que Livro de Mormon e Joseph Smith são assim duas peças fundamentais sobre a igreja, então é interessante a gente estar destrinchando vários detalhes sobre esse livro e sobre essa pessoa.
Mas agora eu fiquei curioso. Esse Todd, ele defende a igreja e ele fala, né, o Pishipena teve caráter financeiro, econômico. Os caras não estavam batendo com as ideias de Joseph pegar todos os bens deles. Quando a igreja conta essa história do Pishipena nos manuais ou nas aulas, fala que a motivação foi econômica ou nem isso fala? Porque para mim parece que tá bem definido de que sim, foi essa motivação. Pelo que eu tenho de lembrança da igreja, então, né, vocês membros aí que estão ouvindo, me diz o que vocês acham que a igreja fala sobre isso. Não precisa não, que eu parei de preguiça aqui e vim pesquisar no próprio site da igreja. Piche e pena. Joseph é coberto de piche e pena no site oficial da igreja. Na verdade, é o manual da primária de novo. Por quê? Que as crianças é mais fácil de entender? Na verdade, cara, eu acho que até essa história é meio pesada pra primária, né? Sei lá, só fala da perseguição, vai falar que jogaram piche e pena no Joseph. Meio pesadinho. Mas olha que interessante, cara. O manual da primária tá falando para o professor ensinar as crianças sobre a perseguição que os membros, né, passavam e que o profeta passou. E que algumas pessoas apostataram, saíram da igreja. E coloca aqui, olha os motivos. Estamos ensinando ali para a primária. Um homem deixou a igreja porque o seu cavalo morreu enquanto ele viajava, né, com os santos em Missouri. Outro homem se apostatou porque Joseph estava brincando com as crianças. Ele achou que, né, o profeta era uma pessoa muito séria demais para ficar brincando com crianças. Cara, essas histórias mal contadas, eu ficaria muito interessado de ver o contexto certo dessas histórias aqui. Joseph brincando com criança e o cara se apostatou. Tem cara de manipulação isso aqui? Certo homem viu seu nome escrito errado em documentos da igreja e achou que aquilo, né, indicava que Joseph não era um homem inspirado por Deus. Outras pessoas deixavam a igreja porque não receberam a ajuda que esperavam para os seus problemas financeiros. Eu adoraria estudar o contexto dessas situações aqui. Mas olha só, eu acho interessantíssimo a gente pegar os dois lados e ver o que um lado diz, o que o outro lado diz. Né? Olha só que interessante. Eles estão falando aqui no manual da primária que teve um cara chamado Ezra Booth. Em 1831, ele tinha visto Joseph curar o braço da Elsa Johnson, a mulher da casa lá que recolheu eles, e daí esse cara ficou fascinado, foi mandado para servir como missionário da igreja, mas assim, cara, o cara passou, entendeu, dificuldade pra caramba na missão da igreja. Isso tá sendo contado aqui no manual da primária. Aí o cara, né, passando essas dificuldades, pensou, cara, eu vi lá o profeta fazer milagre e eu aqui na missão me lascando. Aí ele ficou chateado, né, desapontado que não estava acontecendo milagre com ele, só aconteceu milagre com a outra mulher e com ele não e tal. E daí ele resolveu vazar da igreja e começar a falar mal. Então ele foi, na verdade, ele começou a falar mal e daí ele foi expulso, né, excomungado. Então ele começou a falar bastante mal da igreja, até isso foi publicado no jornal local, as mentiras, né, que está dizendo, contando as mentiras sobre Joseph Smith, e essas cartas acabaram, né, inflamando as pessoas e essas pessoas passaram a perseguir Joseph. Então um dia essas pessoas que ficaram inflamadas aí pelas cartas desse Ezra Booth, esse grupinho de pessoas se embebedou, foi lá na casa de Joseph, onde Joseph tinha ficado acordado até tarde cuidando de seu filho adotivo que estava com sarampo, né? E essa multidão arrastou Joseph para fora, falando palavrões, ameaçando matá-lo, tentando estrangulá-lo, rasgaram suas roupas e quiseram derramar à força uma pá de piche quente e uma garrafa de ácido em sua boca. Eita, cara, essa parte eu não tinha lido não. A garrafa de ácido se quebrou, lascando um dos dentes de Joseph, que acabou falando com um assovio pelo resto da vida. Isso aqui eu não sabia não. Quando Joseph viu Sidney caído no chão, pensou que o Sidney estava morto. Então a multidão decidiu não matar Joseph, mas deixaram ele bem ferido, jogando piche quente no corpo dele e cobrindo de penas. No dia seguinte, que era domingo, então isso aconteceu num sábado. No domingo, Joseph foi para a igreja, como de costume, dar, né, os ensinamentos dele. Aliás, a igreja era a própria casa dos Johnson, né? Tá.
E no meio desses membros estava o próprio pessoal que cobriu ele de piche pena. Cara, o pessoal cobre ele de piche pena e ainda vai pra igreja pra ouvir os ensinamentos dele? Cara, não faz muito sentido isso aqui não pra mim. Mas, e daí falou ali que mesmo com a pele toda ferida e dolorida, né, do piche pena, ele pregou como de costume sem mencionar a violência que ele sofrera na noite anterior. Que homem, né? Aí tem aquelas perguntinhas que a professora tem que fazer para a primária. Nas perguntas tá ali, por que vocês acham que eles fizeram isso com Joseph? Cara, eu ia achar muito legal a criancinha levantar a mão. Porque Joseph abusou da menina de 15 anos lá na casa e eles estavam querendo pegar todos os bens materiais dos membros da igreja. Veja então que aqui no manual da primária nada foi falado sobre nenhuma das questões. E aquele Todd, aquele cara que escreveu o livro, ele é apologista da igreja, é um historiador. Então ele coletou informações e ele chegou na conclusão de que sim, a perseguição foi feita por membros da igreja que não estavam gostando da ideia de ter que dar tudo que eles tinham para Joseph. Mas no manual da primária isso não foi mencionado. Bom, então volta aquela pergunta, né, membronitas? Eu não consegui encontrar mais nenhuma, aqui na minha pesquisa rápida do Google, não consegui encontrar mais a igreja colocando qual foi a motivação do piche pena em Joseph. Então, pelo que a gente viu na primária, no manual da primária, foi uma perseguição, né, de pessoas, mesmo membros da igreja, que acabaram sendo enganados por mentiras. Não colocaram quais eram essas mentiras. Mas vamos voltar ali pro blog Investigações Sud. Eles ainda estão tentando falar quais as evidências que eles encontram de que Joseph foi, asfaltado por conta do assédio que ele cometeu com a Marinda. A membro fiel Mary Elizabeth Rawlins testemunhou que Joseph teve uma conversa particular com ela em 1831. Ela estava então com 12 anos de idade. Vamos ver o que ela relatou? Ela falou assim: Joseph contou-me sobre a sua grande visão sobre mim. Ele disse que eu era a primeira mulher que Deus mandou que ele tomasse como sua esposa plural. Cara, eu não tô acreditando. A menina de 12 anos de idade, Joseph chegou falando pra ela, você vai casar comigo. Cara, deixa eu só ver qual que é a fonte desse negócio que agora eu tô chateado. Peraí, que eu tô procurando a fonte disso aqui. Número 4. Cadê o número 4? Mary Elizabeth Rawlins, Lightner to Emmeline B. Wells. Summer 1905, LDS Archives. Olha, tá nos arquivos da igreja. Esse negócio de que a menina contou, a Sud fiel, não é uma membro afastada, de que Joseph chegou para ela e falou da grande visão que ele teve. Olha, eu tive uma grande visão sobre você, sabia? Você vai ser a minha primeira mulher e Deus mandou que eu te tomasse, no caso, como uma esposa plural. Você tem 12 aninhos de idade. Cara, perturbadaço. Tô perturbado com esse negócio aqui. Após 6 meses de conversas entre Joseph e essa Mary Elizabeth, de 12 anos, ele e Emma se mudaram para a casa de John Johnson, onde ele e essa Marinda, de 15 anos de idade, estavam morando na mesma casa. Então essa Mary Elizabeth foi antes da Marinda, então parece que ele morava em algum outro lugar antes, conheceu essa menina por 6 meses e depois eles se mudaram ali para casa dos Johnson, onde ele conheceu uma outra menina de 15 anos. Cara, esse Joseph, eu não tenho nem palavras para o que ele estava fazendo. E ainda o pessoal, não, peraí, cara, que eu tô meio perturbado, não dá para continuar o episódio. Pessoal, dei mais uma pesquisadinha sobre essa situação. Pesquisei aqui se Mary Elizabeth Rawlins foi esposa de Joseph. E ela, sim, está na lista das esposas de Joseph. Em 1842, ela se casou com ele. E aliás, está dizendo aqui que esse casamento plural foi mantido em segredo por um bom tempo. Considerando que essa fala da menina de 12 anos está ali num livro do arquivo da igreja, eu aposto que a igreja falaria sobre essa situação, não com o teor assim, cara, um marmanjo casado tá indo para uma menina de 12 anos falar que ele vai casar com ela. Tem cabimento um tipo de conversa desse com uma menina de 12 anos?
Não, provavelmente a igreja vai falar assim, olha como o profeta era revelador. Já lá com a menina que tinha 12 anos ainda, faltava muito tempo para eles se casarem, ele já foi profetizar para ela de que eles se casariam um dia. Maravilhoso. Isso aí são só conjecturas do Ozzy, tá? Absorvendo uma nova informação. Orson Pratt, ele estava falando assim, Joseph tinha dado a conhecer a Lyman Johnson que já em 1831 o casamento plural era um princípio correto, mas falou também que o tempo ainda não havia chegado para ensiná-lo e praticá-lo. Talvez os outros praticarem, porque Joseph já era mandamento. Aqui no blog eles levantam mais algumas fontes sobre essa questão sexual e o Piche e Pena estarem relacionados. Um outro cara chamado Garfield, presidente Garfield, não sei quem é esse cara. Os membros da família dele viviam ali na década de 1830 em Hiram. E ouvindo a história, né, então ele era um terceiro, ele disse, Joseph estava ensinando, praticando essa tal de poligamia ali, enquanto ele estava em Hiram, não sei como é que fala, e a sua primeira admissão dessa prática resultou no Piche e Pena. Então, pelo jeito, é uma coisa que sim, era considerada, né? Se estava comprovado ou não, pelo menos estava sendo considerada até mesmo na época. Teve um jornal, né, que foi publicado falando sobre isso também, sobre o Piche e Pena dos Mormons estar relacionado com essa questão de envolvimento, casamento plural. Eu vi que o blog está batendo bastante em cima dessa tecla de falar que a poligamia foi ensinada em 1831, né? É agora que eu saquei, que eu fui lá no site da igreja e está dizendo, né, sobre o casamento plural na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que eles falam ali? Por revelação, o Senhor ordenou que Joseph Smith instituísse a prática do casamento plural, né, já bota nas costas do Senhor, e que foi por revelação, entre os membros da igreja no começo da década de 1840. 40. A igreja diz que o casamento plural foi ensinado e revelado em 1840. Por isso que o blog aqui está insistindo em falar que foi em 1830, para fazer mais sentido com tudo, né, as safadezas que Joseph estava fazendo. Achei a fonte aqui daquele manual da primária. O manual da primária estava contando aquela história do Piche e Pena. Joseph Fielding Smith, né, que foi presidente da igreja, ele falou sobre essa situação. Ele disse assim: os amigos do profeta passaram a noite limpando o piche do corpo dele, e no dia seguinte, né, sendo domingo, ele reuniu-se com o povo no horário regular e falou-lhes. Vários dos membros da turba estavam presentes, incluindo Simon Ryder, um apóstata e líder do grupo, o Sr. McClintic e Felita Allen, que tinham fornecido à multidão um barril de uísque para levantar seus espíritos e torná-los valentes para fazer o que deviam. Isso aí foi registrado lá no History of the Joseph Smith by His Mother, né, o livro da Lucy Smith, capítulo 41. Vamos continuar, que ela ainda fala mais coisas. Quais as condições físicas de Smith para dirigir-se a uma congregação e dar seu sermão normalmente? Na manhã seguinte, fui ver o Elder Rigdon e encontrei-o louco, e sua cabeça estava muito inflamada, pois tinham arrastado ele pelos calcanhares, tão alto de forma que ele não poderia levantar a sua cabeça do chão áspero e congelado, o que é extremamente dilacerante. Quando ele me viu, chamou sua mulher para trazer para ele a sua navalha. Ela perguntou o que ele queria fazer com ela, e ele respondeu que queria me matar. Quem tá falando, aliás? Não tô meio confuso quem tá falando esse fato aqui. A irmã Rigdon saiu da sala e ele me pediu para trazer a sua navalha. Perguntei-lhe o que ele queria fazer com ela. Ele respondeu que queria matar a sua esposa. Ele continuou delirando por mais alguns dias. Ele queria matar alguém, pelo jeito. Estava chateado. As penas que foram utilizadas com o piche nessa ocasião foram pegas pela multidão na casa do Elder Rigdon, depois de terem se apoderado dele e o arrastarem para fora de sua casa. Um dos bandidos voltou para obter alguns travesseiros, enquanto as mulheres o calaram e o mantiveram como prisioneiro por algum tempo.
Parece que essas afirmações foram feitas por Joseph Fielding Smith. Pelo que eu tô lendo aqui, né, eu tô resumindo várias páginas, que parece que Joseph Fielding Smith falou, então acho que a fonte dessas histórias todas aí de Joseph ter sido injustamente asfaltado, e depois que o líder desse bando era um tal de Simon Ryder, que Joseph foi no domingo seguinte ensinar, que esses caras estavam lá no meio da congregação e que Joseph foi totalmente polido, né, e não tocou no assunto, ensinou normalmente, de boa. Parece que a única fonte que está comentando essa história é o próprio Joseph Fielding Smith. O que o blog levanta é algumas contradições, porque eles dizem assim, cara, esse Simon Ryder era um reverendo de uma outra igreja, pelo que me parece aqui, acho que era a igreja Campbellita, que o cara era, vamos dizer assim, um cara de boa, que ele era contra a bebida alcoólica. Então tá falando assim, como que esse cara de boa, reverendo da outra igreja, ia incitar os outros a atacar Joseph, sendo que esse cara não tem histórico de ser agressivão, né, e tumultuador. Esse Simons é contra a bebida alcoólica, como que ele ia incentivar esse pessoal a encher a cara para ficar felizão e ir lá atacar Joseph? Como que esse Simons ia estar no meio da congregação, sendo que ele era da outra igreja, entendeu? Ele era de outra igreja, como que ele ia estar no meio dessa congregação ali de Joseph Smith? Realmente dá para acreditar que Joseph Smith no dia seguinte ia estar fazendo uma pregação ali de boa, conhecendo o temperamento que a gente sabe que Joseph tinha. Ele ia lá de boa, dar um discursinho, nem ia tocar no assunto? E outro, né, falou que também Joseph Fielding Smith falou, né, que esse Simon Ryder queria matar Joseph Smith. Só que daí fala assim, cara, Joseph Smith era vizinho desse Simons, como que Joseph ia continuar, né, porque Joseph continuou vivendo do lado dele, de um cara que tinha, tipo, acabado de tentar matar ele? Algumas coisas não fazem muito sentido. Inclusive, tem uma publicação aqui que mostra que, cara, Sidney Rigdon ficava sempre incomodando esse Ryder. Parece que ficava atentando ele. Parece que, sei lá, esse Ryder também falava mal da Igreja Sud. Então, o Sidney Rigdon também falava mal dele, mas, né, pelo jeito, o que mostra é que Sidney Rigdon provocava esse Ryder publicamente, né, tá lá no Messenger and Advocate, que é publicações da igreja, mas que ele nunca mencionou nessas publicações. Sidney Rigdon nunca mencionou que esse, né, Simon Ryder estava envolvido na turba. Então, como que o próprio cara que levou a surra não mencionou esse tal de Ryder? Eu acredito que ele mencionaria. E assim, ó, o que o Sidney Rigdon falou? Ele fez uma provocação contra o Ryder. Vamos ler ali, ó. O quanto uma acusação de honestidade pode ser preferível, na verdade, contra Simon Ryder, assim como outros pequenos animais dessa espécie, me refiro aos Campbellitas, permanece ainda por ser descoberto, pois atualmente estão sob tutores e curadores e não têm a liberdade de pensar por si mesmos. O que ele está falando, pelo que eu entendi, de que talvez esse Simon Ryder aí estava falando mal da Igreja Sud, de que são desonestos, que são mentirosos, e que o Sidney Rigdon falou, não, desonestos é esse pessoal aí, dessa Igreja Campbellita aí, que são esses animais dessa espécie aí, que eles estão sob a manipulação desses Campbellitas e não têm a liberdade de pensar sobre si mesmos. Pois é, que engraçado, né? O cara da Igreja Sud falar isso da outra igreja. Bom, pessoal, essa é a história do Piche e Penas, com mais contexto histórico para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham aprendido coisa nova. Tem muita coisa nova aqui que eu não sabia ainda. Eu já tinha ouvido essa história, mas ainda faltou muito detalhe. Olha só que interessante, aprendi bastante coisa aqui. Como que pode uma história dessa, né, ser contada de formas tão diferentes, como a gente viu ali no manual da primária, ou por Joseph Fielding Smith, e agora pelo que a gente vê aqui de outros estudos mostrando outras perspectivas sobre esse acontecimento. Qual narrativa te agrada mais? Deixa ali nos comentários para mim. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!